Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Paloma Pinheiro e hoje é dia de devocional. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E de segunda, quarta e sexta pelas manhãs eu gravo devocionais com orações, leitura da Bíblia. E se você gosta desse conteúdo, acompanhe os vídeos de segunda, quarta e sexta pelas manhãs. E de terça e quinta eu gravo conteúdo sobre a área profissional para ajudar você a crescer profissionalmente. Eu trago dicas, sugestões, notícias do mercado de trabalho para te ajudar a evoluir e para você chegar no objetivo que você tanto quer alcançar na sua área profissional. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Romanos, capítulo 13, versículo 12, que diz assim: A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. O que essa palavra está nos ensinando essa manhã? Que o cristão, aquela pessoa que serve a Deus, ela deve se afastar do pecado. Ela deve viver uma vida honesta, se afastar do pecado. Todos os dias nós devemos se afastar das obras das trevas, ou seja, as coisas erradas que acontecem no mundo. Hoje o mundo está cada vez pior. Está surgindo coisas assim que não dá nem para imaginar. Coisas muito ruins. Hoje as pessoas estão cada vez mais afastadas de Deus, as pessoas não se importam mais em buscar a Deus. E nós que somos cristãos, nós devemos se afastar do pecado. Hoje o mundo está cada vez pior e nós cristãos temos que fazer a diferença no mundo. Temos que viver uma vida de forma honesta. E eu vou ler também, se você puder, pega a sua Bíblia, se ela estiver perto de você, se você estiver na sua casa e puder estar lendo, abra ela nesse versículo, Romanos capítulo 13, versículo 12. E também eu vou ler o 13, que é um versículo muito abençoado também, que ele diz assim: Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Então, a palavra de Deus hoje está nos ensinando que a gente deve viver uma vida honesta. E a Bíblia mostra que alguns tipos de pecado que a gente deve se afastar, não cometer. Glutonarias, bebedeiras, ou seja, glutonaria, para quem não sabe, é apetite desordenado. É aquela pessoa que tem um apetite assim fora de controle, come muito, assim, fora do normal, né? E as bebedeiras também, festas, bailes. O cristão, ele não deve andar nesses lugares porque ele vai dar mau exemplo, porque essas coisas vai prejudicar a vida do cristão. Desonestidades, ou seja, viver desonesto, de uma forma assim errada, desonesta. O cristão, ele deve ter uma vida honesta, uma vida santa. Então, se afastar de dissoluções também. O que é dissolução? A dissolução é confusão, é ficar longe de brigas, não se envolver em protestos, de gente que faz rebelião nas ruas. Se for uma rebelião assim, né? Deus, ele não se agrada que a gente fique participando de rebeliões, essas confusões que acontecem.
seja qual for o motivo, não faça parte das dissoluções, nem contendas. O que é contenda? Contenda é briga, briga entre familiares, briga entre amigos, Então, inveja, nós não devemos ter inveja do próximo. Temos que confiar em Deus e acreditar que Deus pode realizar os nossos sonhos, amém? Então, a palavra de Deus hoje, ela está nos ensinando que a gente deve viver uma vida honesta, porque não adianta a gente falar de Deus para as pessoas se a vida da gente não está de acordo com aquilo que a gente diz. Principalmente os nossos familiares, que ainda não é cristão, a gente tem que ser um bom exemplo para eles. Os nossos familiares, nossos amigos do trabalho, temos que viver uma vida santa. Viver uma vida santa não é você se isolar do mundo, morar numa ilha isolada, não. Viver uma vida santa é você viver de acordo com os princípios de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, aqui está falando, né? Não viver em glutonaria, bebedeira, dissolução, inveja. Se você não comete nenhum desses pecados, isso é viver uma vida santa, é se afastar do pecado. Se você vê que está tendo uma confusão, bebedeiras, sabe, aquela pessoa que bebe muito, se afaste, amém? Mude as suas companhias, faça a vontade de Deus, amém? Abra mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Dia após dia, se esforça para agradar a Deus, amém? Porque Ele faz de tudo para nos ver felizes. Então, a gente deve obedecer os seus mandamentos para demonstrar o nosso amor por Deus, amém? Deus ama a gente e Ele quer que a gente faça a vontade dEle. Ele quer nos ver bem, Ele quer nos ver feliz e a gente deve todos os dias se afastar do pecado, amém? Se afasta de coisas erradas, se desvia das coisas erradas. Não é fácil para nós, mas a gente tem que se esforçar a rejeitar o pecado, dizer não para o pecado. Por exemplo, se chegar uma pessoa, principalmente os jovens, né, que são muito vulneráveis. Se chegar um jovem, uma pessoa oferecendo bebida, algum vício, te chamando para ir para algum lugar assim que você vê que não é bom, não vá, diga não para o pecado, amém? Diga não, porque Deus ele vai te honrar, Ele vai te recompensar pela sua obediência. Quando a gente se afasta do pecado, a gente diz não para o pecado, Deus ele nos abençoa, amém? Então, que nessa manhã você possa ter uma vida honesta. Quer ter um dia abençoado? Tenha uma vida honesta, uma vida que está de acordo com os princípios de Deus, amém? Vamos orar essa manhã, se você puder. Feche os seus olhos e vamos pedir para Deus abençoar o nosso dia. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra abençoada. Dê uma semana abençoada para cada um. Que o Senhor possa abençoar os inscritos, as pessoas que vão assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, deixa um comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.